Olá, pessoal, tudo bem? Tô passando aqui para dar um bônus para vocês, que é uma mentoria de pijama exclusiva, mas vida de mãe é isso aqui mesmo, né? Nenê foi dormir, a gente organizou a casa inteira e aí é que a gente começa a ter um tempinho pra gente. E eu resolvi com muito carinho separar esse tempo agora para falar de forma geral sobre todas as perguntas que eu recebi hoje. Eu tô assim, eu fiquei muito emocionada, sério, confesso para vocês, porque foram tantas perguntas, e isso traz uma sensação de muita esperança para o meu coração, porque eu vejo tantos pais dedicados, interessados em saber sobre os seus filhos, entender sobre o comportamento dos filhos, interessados em se autoconhecer, né, entender aonde estão as suas fraquezas, porque os filhos são espelhos, né, pra gente. Os filhos mostram pra gente muitas vezes tudo aquilo que está camuflado, né? Eles chegam justamente para trazer à tona conteúdos que muitas vezes estão relacionados à nossa infância, à nossa história, às nossas inseguranças, às nossas incertezas e medos. Então, ver que tem tanta gente interessada em compreender melhor o processo de criação, de inteligência emocional e transmitir isso aos filhos, mostra que a gente está no caminho certo, mostra que o futuro tem muitas chances da gente conseguir deixar filhos aí muito mais organizados, muito mais equilibrados emocionalmente e que vão poder fazer desse mundo um lugar muito melhor do que é hoje. Então isso foi fonte de muita inspiração, de muito amor, de muita emoção para mim hoje. E por isso que eu resolvi dar esse bônus, né? Separar esse tempo aqui para falar de forma geral, porque foram mais de 100 perguntas, então realmente não tem como, né, ir respondendo uma a uma, mas eu acho que dá para a gente trabalhar aqui de forma geral, porque teve muitas perguntas que acabavam sendo bem parecidas, tá? Dentro de um contexto que dá para uma resposta se encaixar a vários contextos, melhor dizendo. Então, a pergunta que eu mais recebi, assim, disparado, foi até que idade acontecem as birras. Apesar dessa resposta estar lá no PDF, a última pergunta, eu acho legal a gente dar uma pincelada aqui sobre isso. Porque a birra, a gente precisa entender a essência que traz essa palavra. A birra nada mais é do que não saber lidar com uma emoção. É deixar ser tomado por uma forte emoção. E se a gente levar ao pé da letra que isso é o significado da birra, quantos adultos você não conhece e que têm um comportamento de birra? Né? Quantas vezes você não fez birra para o seu filho, ou para o seu marido, ou para sua esposa, ou para qualquer pessoa do seu meio social de convívio? Então, o que eu costumo falar é que as crianças elas têm uma justificativa para fazer a birra, que é o cérebro está em desenvolvimento, tá? Então esse cérebro, ele ainda não está amadurecido a ponto de receber uma informação e conseguir fazer com que essa informação se torne um padrão de comportamento. Então, quando ela reage mal a uma emoção, a um acontecimento, é justificável, tá? Agora, um adulto agir mal perante uma emoção e perante um acontecimento não é justificável, porque entende-se que esse adulto já tem ferramentas o suficiente para saber lidar com aquela emoção. Só que a realidade, né, isso daí é na teoria, só que a realidade é bem diferente disso, né? Na realidade, isso não foi algo ensinado para nós, como eu já falei no vídeo, né? Nós não tivemos um preparo emocional. Então é muito difícil hoje a nossa geração conseguir administrar melhor as emoções. Então, de forma geral, quando a gente fala até que idade dura as birras, né, vão durar as birras, depende. Depende do equilíbrio emocional, da saúde emocional que essa família tem, para que possa transmitir isso à criança. Porque também falar para a criança faz X
e a família inteira faz Y, né? Uma mãe que pede para o filho se comportar bem, lidar com uma emoção, não jogar as coisas, não gritar, mas ela fala gritando, às vezes até mesmo não com a criança, mas às vezes ela fala gritando com o marido, né? Eu já vi muito desses casos, né? De chegar gente no consultório e falar assim, mas eu não grito com meu filho, eu tenho paciência com ele, só que na hora que eu vou ver como que é a estrutura dessa família, a mãe e o pai vivem em pé de guerra perto do filho, né? Então, assim, é aprendido, é um comportamento aprendido. Então, como que você vai falar para a criança, faz X, se o exemplo que ele tem é de Y? E quando eu falo aqui para vocês sobre o exemplo que ele tem, eu não quero, em hipótese alguma, que vocês se sintam julgadas por isso, tá? Aqui nós temos que falar de forma franca, nós temos que olhar realmente para os nossos monstros, encarar as nossas dores, para que o processo de criação, né, para que o processo de educação emocional se dê realmente por completo, tanto para nós quanto para os nossos filhos. Então a gente vai ter que encarar algumas realidades. E quando eu falar para vocês, né, que o exemplo do pai, o exemplo da mãe, talvez não esteja sendo adequado, de forma alguma, é para que isso traga uma conotação de julgamento. É para que a gente possa olhar para essa situação, para que aí sim a gente saiba lidar com isso, a gente saiba reconhecer aonde está o ponto fraco, né, na nossa história, na nossa vida, para que a gente consiga então realmente reestruturar isso dentro de nós para que o nosso comportamento fique em equilíbrio e aí sim a gente passar, né, a imagem, o exemplo correto aos nossos filhos, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Depois eu recebi muitas perguntas sobre idades, né? Bebê de 11 meses fazendo birras, é normal? Bebê de 2 meses fazendo birra, é normal? Bebê de não sei quantos fazendo birra, então várias idades aqui. E sim, gente, tá? É um complemento do que eu acabei de falar. Não tem idade para fazer a birra. Toda vez que, principalmente levando em consideração uma criança, ela se sentir incomodada, né, ela não gostar de alguma atitude, de algum acontecimento, ela não tem habilidade ainda emocional para lidar de forma diferente com isso, ela não tem conhecimento ainda para explicar sobre essa emoção. Então ela vai se comportar de uma forma mais extremista, ela vai se jogar, ela vai gritar, ela vai tacar o objeto no chão, tá? Então isso é um instinto da criança, então isso daí não tem idade, pode ser desde um bebê pequenininho que vai chorar, né, chorar até para trocar de roupa, até uma criança mais velha. Quando que começa a melhorar, se você seguir essa rotina de implementar dentro da sua casa a criação de educação emocional, né? Você trazer para dentro da sua casa, ter a consciência de educar emocionalmente os seus filhos, isso começa a melhorar a partir dos 4 anos, que é quando essa criança consegue ter mais habilidades psicomotoras para compreender a fala dos pais, para compreender um pouco mais sobre os sentimentos e emoções, e aí que a gente começa a introduzir o significado das coisas, tá? A gente começa a nomear os sentimentos, a gente começa a explicar como que esse sentimento chega. Então, por exemplo, a raiva. Como que você sente a raiva chegando até você, né? Eu sinto porque eu fecho minha mão e o meu corpo inteiro fica quente. Ou eu sinto porque eu espremo os meus olhinhos da hora que eu vou ficar com raiva, né? O Mateus, quando ele quer demonstrar, eu já consegui ensinar ele, né? Quando ele imita, na verdade, né? Ele não tem ainda noção 100% do que ele tá fazendo. Mas ele sabe reagir a 2 emoções. Quando ele tá feliz, que ele bate palminha. E quando ele tá bravo, que ele faz... Então, ele demonstra, né, como que a raiva chega pro Mateus. Quando ele tá agora tentando montar algum bloquinho, fazer alguma coisinha, ele não consegue, ele faz assim, ó. Então, a raiva chega nele com ele cerrando os olhinhos e fazendo um beicinho de porquinho, né? E faz assim. Então, como que essa raiva chega até você? E aí a gente começa a explicar isso para a criança, ela começa a ter mais habilidades para fazer essa compreensão, tá? Antes disso, eu não posso falar com meu filho deve,
né? O Mateu, ele já recebe essas informações, mesmo que ele não compreenda totalmente, então é isso que eu tô falando. Mas algumas coisas ele pega, então a raiva ele conseguiu entender, a alegria ele conseguiu entender, tá? Então, assim, a gente deve já fazer disso uma rotina dentro da nossa casa, mesmo que a criança ainda não consiga por completo entender o que está acontecendo, tá? Então, para ela começar a ter uma compreensão maior, é justamente a partir dos 4 anos, algumas crianças um pouquinho antes, tá? Mas já fica dentro de uma idade mais correta, mais adequada, melhor dizendo. Deixa eu ver que mais de perguntas aqui que eu poderia pincelar com vocês. Outra coisa que eu quero falar com vocês de forma geral a respeito de muitas mães aqui que ficam desesperadas, né, com o comportamento. Olha, eu não sei mais o que eu faço com a minha filha, já tentei de tudo com meu filho, tá. Então, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente frisar aqui é que não leve pro lado pessoal, sabe? O comportamento da criança está diretamente ligado com a maturidade da criança. Então, não ache que essa criança é uma falha diretamente sua, por isso que eu falo isso no vídeo, tá? Claro que as orientações, os ensinamentos que você vai passar ao seu filho são fundamentais, né, para a vida, para a construção de vida emocional, social, pessoal dessa criança. Mas entenda que além disso existe um fator fisiológico, tá? Biológico, que está diretamente ligado com a maturidade emocional dessa criança. Então as crianças, elas vão tacar as coisas, elas vão chorar, elas vão reivindicar, elas vão se jogar para trás, elas vão querer bater, elas vão querer morder. E são reações instintivas. E aí o que a gente tem que fazer? Ir controlando essas reações instintivas até que elas percebam que não tem outra escapatória a não ser fazer diferente, tá? Então, nos primeiros anos de vida dessa criança, o que vocês precisam fazer é controlar algo que é instintivo. Não precisa se julgar, não precisa se maltratar, não precisa se crucificar, achando que realmente é você ou alguma coisa que você não consegue fazer de mirabolante que faz com que o seu filho se comporte mal. Até porque eu não gosto de usar essa palavra. Eu não gosto de associar birra com mau comportamento, tá? Mau comportamento é quando a criança ela já tem habilidade motora, psicomotora, de entender algumas questões, de ter já recebido aquele ensinamento e ela não coloca em prática, tá? Então, assim, uma criança de 10 anos, 12 anos, que não respeita os pais, que briga, que xinga, que morde, que bate, ela já tem habilidades para fazer diferente. Então, a gente pode considerar um mau comportamento? Podemos. Agora, crianças antes dos 4 anos e até uns 6 anos, eu ainda dou uma margem de desconto em algumas coisas, por quê? Porque é lá por volta dos 6 anos que eles começam realmente a amadurecer na parte do cérebro deles a questão de empatia. Então, lá para os 6 anos, eles conseguem começar a olhar para o outro, tá? Entender que não é tudo delas, né? Tanto que as crianças, quando elas estão começando a falar, quando elas estão iniciando o processo de fala, elas têm muito hábito de falar meu, é meu, né? Porque são egóicas, são egocêntricas, é o que elas conseguem fazer naquele momento. Né? Então, assim, por isso que não emprestar o brinquedo, não dividir brinquedo, essas coisas, não dá pra gente. Eu já vi muitas mães falando, né? Muitos lugares falando que, ai, não, tem que dividir, tem que ensinar desde cedo, porque senão vão crescer adultos egoístas. Eu falo, gente, vocês estão perdendo um tempo na vida de vocês, né? Pensando nisso, porque essa criança, ela não está preparada para receber essa informação. Ela não tem habilidades emocionais ainda para receber e trabalhar essa informação. Então, assim, dá para você ir ensinando algumas coisas? Dá, só que ela vai fazer o quê? Imitar. Ela não vai assimilar. São coisas diferentes. Então, assim, como que eu ensino o Mateu a dividir as coisas dele? Primeiro porque o Mateu não tem contato com nenhuma criança, sou só eu e meu marido aqui. Não tem outros filhos, não tem primos por perto, não tem nada. Então, assim, não vai para a escola, estamos em pandemia. Então, assim, como que eu ensino o Mateu que não existe só ele no mundo?
Então, quando eu vou dar comida para ele, por exemplo, eu dou uma colherada para ele e faço agora mamãe. E aí ele aprendeu, ele fica segurando uma colherzinha dele, ele aprendeu a pegar o papá e colocar na minha boca também. Então, de tanto eu fazer isso com ele, agora qualquer coisa que eu dou pro Mateus, ele me oferece. Então, às vezes eu dou um biscoitinho para ele dá uma mordidinha e ele me oferece, né? Então, assim, são coisas que a gente pode ir fazendo no dia a dia e que a gente vai mostrando para a criança que existe outra pessoa do lado de lá, né? Que ele não é o centro do mundo, que não estamos aqui para dar tudo a ele, para ser tudo para ele, que nós estamos aqui para compartilhar, para agregar, né? Então, assim, isso vai ser muito importante porque aí ele vai crescer sabendo que ele não é o centro do mundo, né? Ele vai crescer sabendo que existem outras pessoas, que existem outras necessidades, que existem momentos em que a gente vai precisar dividir, vai precisar ceder. Só que isso ainda não é algo que eu vou explicar para o meu filho. Eu não vou falar, você tem que dar isso daqui para você não ser egoísta. Tá? A gente pode ensinar as coisas de uma forma mais simbólica, de uma forma mais lúdica, tá? E que vai funcionar. Quando ele tiver lá para frente, mais idade, a gente consegue explicar melhor isso, né? Mostrar o porquê de fazer isso, mas não agora, nesse momento. A mesma coisa com o processo de ensinar a dividir brinquedos. Eu coloquei isso numa resposta também, mas eu vou frisar aqui de novo. Uma opção, tá? Então, assim, as crianças não vão querer dividir brinquedos, tem grandes chances disso acontecer, tá? Visto que elas ainda não têm esse processo de empatia fortalecido na cabecinha delas. Crianças até 6 anos, tá? Então, como que a gente pode começar a ensinar a criança que ela pode dividir ou emprestar outras coisas? Você oferece sempre 2 objetos para a criança dentro de casa, tá? Você começa fazendo isso sempre dentro de casa. Então, você vai lá, você oferece 2 brinquedos. Então, assim, eu tô com a babá eletrônica e tem um papel aqui, vamos supor que é outra coisa. Então, eu dou uma babá, eu dou o outro brinquedinho e eu falo, olha que legal, 2 brinquedos. Qual dos 2 você quer emprestar para sua coleguinha? E aí ele vai escolher, quero emprestar o papel. Tá bom, vamos emprestar o papel, tá? Muito provavelmente o que pode acontecer, na hora que ele vê a amiguinha brincando com o papel, ela fala, não, agora eu quero papel. Eu falo assim, tudo bem, vamos perguntar para ela se ela já terminou de brincar. Já terminou de brincar? Podemos trocar? E a gente ensina a trocar, tá? Então, antes de fazer isso com o coleguinha, você treina dentro de casa. Como que você treina dentro de casa? Fazendo entre você e a criança. Filho, eu tenho 2 brinquedinhos, vou te dar esse, tá? O Mateus tem 1 ano, eles conseguem entender, tá? Só você fazer algumas vezes que eles vão pegar isso, eles vão assimilar, eles vão imitar esse comportamento, mesmo que eles não assimilem por completo. Então, eu sempre mostro, 2, eu tenho 2, esse é seu. Aí eu faço sempre assim, sempre deixando claro, esse é meu. E aí ele brinca. E aí quando ele vai pegar outros brinquedinhos, ele já tira 2 brinquedinhos da caixa e 1 ele me dá. Então, tudo isso vai facilitar o processo de quando ele interagir com outras crianças. Significa que ele vai super emprestar, que ele vai super ser cordial, que ele vai super querer dividir tudo? Não, não significa. Mas ele já tem um contato, de certa forma, com o processo de dividir, tá? Outra pergunta que fizeram e que eu dei exemplo também, de como tirar os objetos das mãos da criança sem que elas façam a Terceira Guerra Mundial dentro da casa. Aqui em casa também, eu ensinei uma palavrinha pro Mateus, que é dadá. Então, quando ele pega alguma coisa, se eu for tomar da mão dele, ele vai gritar, ele vai espernear, ele vai se jogar no chão e ele vai mostrar que a minha profissão não serve pra nada, tá? Ele vai fazer o que toda criança faz. É um ataque de birra de sair rolando, não importa onde é que ele esteja. Então, visto isso, para que eu não me estresse, para que ele não se estresse, eu criei essa estratégia de falar, filho, dadá, e aí ele vem e ele coloca o objeto na minha mão. Quando ele coloca o objeto na minha mão, eu dou um beijo, eu dou um abraço nele e falo muito obrigada, meu filho, e guardo esse objeto. Ele não grita, ele não esperneia, não tem Terceira Guerra Mundial. Como que eu ensinei isso para o Mateus? Testando alguns dias com outra pessoa, no caso com meu marido, poderia falar para o meu marido, né? Dá, e ele me dá. Dá, ele me dá. Quando meu marido fica pouco em casa, o teste foi muito maior com o próprio Mateus, né? Então eu pegava a mãozinha dele e falava assim, dá.
e deixava ele com o objeto. Aí eu falava dá, e deixava ele com o objeto. Até o momento que eu pegava o objeto, eu abria a mãozinha dele e eu falava dá, e soltava o objeto. Aí eu pegava de novo e falava dá, e soltava o objeto. Então eu fui fazendo isso há alguns dias, até que ele entendeu que o dá significa colocar um objeto na mão e soltar, tá? Então, essa é mais uma dica para vocês, para conseguir fazer com que a criança coopere. E o que é principal que eu sempre falo é, por favor, gente, agradeça a criança, tá? Eu sempre dou um beijo, sempre dou um abraço. Quando o Mateus coloca um biscoitinho na minha boca, quando ele quer colocar a comidinha dele na minha boca, eu sempre faço muito obrigada, meu filho, tá? Porque é isso que eles vão aprender depois no futuro a fazer também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tô deixando passar. Bom, gente, eu acho que é mais ou menos assim, o que tá no PDF com o que eu tô falando agora, eu acho que dá para sim encaixar em todos os contextos de perguntas que eu tô vendo por aqui, tá? Mas para finalizar esse vídeo, o que eu gostaria muito de deixar claro para vocês é que, por favor, não façam com que esse processo seja algo de culpa para vocês, tá? Entendam que realmente é um funcionamento da criança e a nossa função agora é controlar essa criança, né? Controlar os instintos dessa criança até que elas consigam por si só lidar com isso. Então não leva pro lado pessoal, não acha que é um ataque contra você, não acha que você tá errando, não acha que o filho da vizinha é muito mais quietinho que o seu, né? Só porque sabe fazer assim ou sabe fazer assado. Porque isso é outra coisa que sempre falam, né? Ah, mas o meu filho, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, o meu filho nunca fez birra. Pode até ser que essa criança tenha um temperamento bem calminho mesmo, a ponto de nunca ter feito birra, só que é minoria, tá? E esses casos são exceções. Então a gente não trabalha com as exceções, a gente trabalha com a maioria aqui, que é o que acontece. Então, assim, o filho de quase todo mundo vai ter um ataque de birra, tá? Eu que sou psicóloga, eu trabalho com isso. Meu filho tem ataque de birra, meu filho já se jogou no chão. Então, assim, tá tudo junto e misturado, gente. Não faça disso um processo de vocês, é um processo da criança e a gente orienta. Quando vocês colocarem isso na cabecinha de vocês, fica muito mais leve esse processo, porque sai a culpa, né? A culpa de o que eu tô fazendo de errado, onde que eu tô errando, onde que eu não tô acertando, eu não tô sendo uma boa mãe, e não é nada disso, tá? Basta realmente dar 2 passinhos para trás, entender que isso é um processo natural, isso é um processo do desenvolvimento, amadurecimento cerebral dessa criança e tá tudo certo, tá? Bom, fora isso, o que não ficou respondido, se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, fiquem tranquilas, porque a gente vai ter mais 7 dias de aula por aí, tá? Onde tem vários temas 100% estruturados para vocês. A gente vai falar sobre paciência, a gente vai falar sobre estratégias na hora, lidar na prática com o ataque de birras, a gente vai falar sobre sono, a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai falar sobre sexo, a gente vai falar sobre muita coisa ainda ao longo dessa semana. Fiquem super tranquilas que eu volto aqui, a gente vai tirando todas as dúvidas possíveis, mas aqui a maior intenção que eu tenho é de acalmar o seu coração e de mostrar para você que tem jeito, tá? Basta a gente olhar da forma certa para isso e entender aquilo que é conteúdo nosso daquilo que é conteúdo das crianças, tá bom? Então fica firme e me acompanha ao longo dessa semana, que eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Muito, muito, muito obrigada por todas vocês estarem aqui comigo, por todas as perguntas recebidas. Vocês fizeram do meu dia um dia maravilhoso, um dia incrível. Eu tô muito grata por tudo isso. Um grande beijo e uma ótima noite para todas vocês. Tchau, tchau!